Olá pessoal, o vídeo de hoje é para tratar sobre as 10 competências da BNCC. Porém eu quero pegar essas 10 competências e olhar por uma outra ótica, que é a seguinte: que a gente tem que desenvolver essas competências nos alunos. Eu acho perfeito que todos os alunos de toda parte do Brasil precisam desenvolver as competências, também acho perfeito. O grande problema que me preocupa é o seguinte: quem é que vai cuidar das competências do professor para que eles possam desenvolver essas competências nos alunos? Porque a grande questão é o seguinte: será que todos os professores possuem essas 10 competências? Esta é a minha dúvida. Acredito que a maioria dos professores possuam boa parte dessas competências, mas particularmente tem duas dessas competências que me incomodam muito e me preocupam muito. A primeira delas é a competência número 5, que ela vai falar da cultura digital. No caso da cultura digital, o que é? É compreender, utilizar, criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa e ética. E para que isso? Para comunicar-se, para acessar e produzir informações e conhecimentos, resolver problemas e exercer o protagonismo e a autoria. Ok, então vamos lá. Primeiro que a gente tem ainda um grande grupo de professores resistente ao uso da tecnologia. Depois a gente tem um outro grupo que já está apto, já está familiarizado, já utiliza a tecnologia. Então, por exemplo, se a gente perguntar para os professores quem possui o Facebook, todo mundo possui o Facebook. Quer dizer, as redes sociais já são uma coisa bastante utilizada, né? Os professores têm domínio disso. Agora, o grande problema dessa competência de cultura digital é que ela fala em produzir informações e conhecimento, resolver problemas, ser protagonista e ser autor. Então vamos lá, os alunos vão ter que desenvolver isso, mas para que eles possam desenvolver isso, o professor precisa saber como faz isso, precisa também ter domínio dessa competência. E a pergunta é: ter um perfil no Facebook já é o suficiente para que o professor tenha essa competência e desenvolva essa competência ou auxilie o desenvolvimento dessa competência nos seus alunos? Claro que não, né? O que eu quero saber é o que o professor precisa ter de competência para ser realmente alguém que consiga produzir informação e conhecimento na cultura digital, que ele saiba ser autor de produtos nessa cultura digital. Então vamos lá, simplesmente postar, compartilhar, curtir alguma coisa no Facebook não é ser um autor, ok? Para ser um autor ele precisa ter um blog, ele precisa produzir material digital, ele precisa produzir textos do seu blog, por exemplo, ele precisa saber construir objetos de aprendizagens, ele precisa utilizar vários aplicativos que produzam, que possam autorar alguma coisa. E isso eu tenho dúvida de que o professor saiba. Então vamos lá. Se ele não souber isso, eu não estou generalizando, não estou dizendo todos, mas se ele não souber isso, como é que ele vai conseguir auxiliar no desenvolvimento dessa competência dos seus alunos? E a questão é muito simples. Ninguém ensina história se não souber história. Ninguém ensina matemática se não souber matemática. Ninguém dá aquilo que não sabe. E se esse professor não tiver essa competência da cultura digital, ele não conseguirá auxiliar no desenvolvimento desta mesma competência para os seus alunos. Então, essa é a grande preocupação. Quem é que vai cuidar da competência do professor? Uma outra competência que me incomoda bastante, me preocupa bastante, é a 8ª competência, que ela fala do autoconhecimento e autocuidado. O que ela se refere? A conhecer-se, compreender-se na diversidade humana e apreciar-se. Para quê? Cuidar da sua saúde física e emocional, reconhecendo suas emoções e a dos outros, com autocrítica e capacidade de lidar com elas. E a grande pergunta é:
Todos os professores possuem um equilíbrio emocional suficiente para poder fazer isso? Todos os professores possuem inteligência emocional desenvolvida para poder propiciar meios para que seus alunos desenvolvam essa competência? Essa, de novo, é a grande dúvida, né? Se ele não tiver isso, como é que ele vai conseguir fazer? Então, resumidamente, a minha grande preocupação não está com as competências da BNCC. A minha grande preocupação na realidade, quem é que vai cuidar do professor, quem é que vai auxiliar o professor para que ele desenvolva essas 10 competências, que muitas certamente ele já tem, mas especificamente essas duas que eu mencionei, para que ele possa realmente exercer a sua função de mediador em sala de aula para que seus alunos desenvolvam essas competências, né? Como é que ele vai planejar, como é que ele vai alterar o currículo, como é que ele vai trabalhar as mudanças do PPP se ele não tiver essas competências? Pelo menos essas duas que são as que mais me preocupam. Então fica aí a pergunta para nossa reflexão. Quem é que vai cuidar do professor para que ele desenvolva as competências da BNCC? Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Se gostou, já dá um like, curta o nosso canal e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.